Boa tarde a todos. Vamos dar início à Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Paleontologia, no contexto do 14º Congresso Brasileiro de Paleontologia. Então, abrindo os trabalhos, eu gostaria inicialmente de cumprimentar os presentes, a organização do evento, né, e convocar a comissão eleitoral, que na verdade já começa seus trabalhos aqui no fundo, né, composta pela professora Marina Soares, Theo Veiga, Carol Scherer, Daniel Fortier e Elizabeth Luanda, a proceder ao escrutínio em relação à eleição da nova diretoria da Sociedade Brasileira de Paleontologia e também com relação às propostas de mudança no estatuto da nossa sociedade. Como primeiro item da pauta, gostaria que o secretário Renato Village lesse a ata da reunião anterior para a aprovação da Assembleia. Boa tarde. Ata de 16 de outubro de 2013. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 18 horas e 30 minutos, nas dependências do Centro de Eventos da FAURGS, em Gramado, Rio Grande do Sul, foi realizada a Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Paleontologia, com a presença dos seguintes integrantes da diretoria: Dr. Roberto Iannuzzi, presidente; Dr. Max Cardoso Langer, vice-presidente; Dr. Átila Augusto Stock da Rosa, primeiro secretário; Dr. Renato Pirani Guilherme, segundo secretário; Doutora Carolina Saldanha Scherer, primeira tesoureira, e doutora Tânia Linkler Dutra, diretora de publicações. A lista dos demais presentes encontra-se anexo. O presidente abriu os trabalhos cumprimentando os presentes e passou imediatamente para a ordem do dia. 1. Ata. Foi lida e aprovada por unanimidade a ata da última Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Paleontologia, realizada em 28 de outubro de 2011, em Natal, Rio Grande do Norte, durante o 22º Congresso Brasileiro de Paleontologia. 2. Aprovação de novos sócios. Foram propostos 101 novos sócios. Foram feitos 15 recadastramentos e um associado foi desligado entre novembro de 2011 e outubro de 2013, previsto em anexo. Todos os novos sócios propostos, recadastramentos e desligamentos foram aprovados por unanimidade. 3. Relatório de atividade da gestão 2011 e 2013. O presidente apresentou um breve relatório ressaltando que se segue: a. Implementação da nova página na rede mundial de computadores da Sociedade Brasileira de Paleontologia, que mesmo com alguns atrasos de execução, devido a problemas de alocação da página em servidor apropriado, facilitará a comunicação entre a diretoria e os associados através de um ambiente exclusivo a cada associado, com possibilidade de pagamento eletrônico de anuidades e submissão online de artigos científicos à Revista Brasileira de Paleontologia. B. Inclusão até dezembro do corrente ano na página da Sociedade Brasileira de Paleontologia do livro digital de Paleontologia, sendo que a doutora Marina Pinto Soares, responsável pelo mesmo, comunicou que a publicação conterá 23 capítulos e 60 atividades relacionadas. C. Conclusão das atividades do Grupo de Trabalho de Salvamento Paleontológico, constituído por cerca de 15 membros que se reuniram a partir do último Congresso Brasileiro de Paleontologia e elaboraram um documento a ser entregue por intermédio do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, com o intuito de estimular a execução de salvamentos paleontológicos e normatizar os procedimentos para resgates fossilíferos juntos a aquele órgão. B. Elaboração de carta-resposta, de autoria de Langer e Iannuzzi, da Rosa, Guilherme, Scherer, Pitani Dutra, a reply to Martin, the verbal evidence of delivery, Geosciences Online Special. Elucidativo paleontólogo em inglês, é de Martin, que ensinou problemas relacionados à coleta, transporte e armazenamento de fósseis no Brasil. Na qual a diretoria da SPP esclareceu questões sobre a coleta de material fóssil dos estrangeiros do país e solicitou cooperação dos colegas estrangeiros no cumprimento da legislação brasileira e no apoio contra as atividades que estimulem o comércio ilegal de fósseis. E apoio restrito a reuniões palio nas diversas regiões do país, fazendo com que houvesse em cada uma delas pelo menos um representante da diretoria da Sociedade Brasileira de Paleontologia. F. Participação, juntamente com o Dr. Luiz Carlos Weinschutz, em reunião promovida pelo Ministério Público para tratar da interdição pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Paraná, IFAM Paraná, das escavações paleontológicas do município de Cruzeiro do Oeste, Paraná, sendo que o trabalho foi retomado após intervenção direta da Sociedade Brasileira de Paleontologia. G.
Participação em reuniões da Sociedade Brasileira para Progresso em Ciência, em São Luís, Maranhão, representado pelo Dr. Manuel Alfredo Araújo Medeiros, e em Recife, Pernambuco, representado pela doutora Juliana Manso Saião, por meio do oferecimento de minicursos em paleontologia, indicando crescente vínculo entre as duas associações, SBP e SBPC. H. Confecção de novos produtos da SBP, como escalas de grandeza e tamanhos e rótulos. I. Envio pelo correio a todos os associados kit com a SBP do livro Museu Fósseis da Região Sul do Brasil, de autoria do geólogo Paulo César Manzi e do Dr. Luiz Carlos Weinschutz, sendo que esse último esclareceu a todos que o livro foi impresso com apoio da Lei Rouanet, o que prevê a distribuição gratuita dos exemplares, mas com possibilidade de vendas testes de uma pequena quantidade destes. J. Publicação com base em recursos do edital CNPq de fortalecimento da paleontologia nacional, edital 32/2010, de 2 boletins de paleontologia em destaque, contendo os resumos do 8º Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados e do 1º Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Invertebrados, além do volume 2 da série Monografias, havendo inclusive verbas destinadas à publicação do volume 3 desta série. K. Comunicação de reuniões junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para tratar da destinação de verba a novos editais, visando o desenvolvimento da paleontologia nacional, sendo constatado que a previsão maior de destinação de verba do governo para os próximos anos visa o Programa de Internacionalização Ciências Sem Fronteiras. O Dr. Douglas Henrique Gonçalves sugeriu então a possível ação junto à Academia Brasileira de Ciências para a elaboração de novos editais. O presidente Dr. Roberto Iannuzzi esclareceu que há contatos junto à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência para tratar do financiamento da ciência nacional e das sociedades científicas em específico, e com isso possibilidades de abertura de novos editais na área de paleontologia. L. Comunicação de tratativas em relação à elaboração de um código de ética para os profissionais paleontólogos normatizarem suas condutas de trabalho no país. Ao final do relato, o Dr. Leonardo dos Santos Ávila parabenizou a atual diretoria da SBP pelo empenho dado à Revista Brasileira de Paleontologia. O presidente Dr. Roberto Iannuzzi enfatizou as ações dos editores da RBP, Dr. Ana Maria Ribeiro e Dr. João Carlos Coimbra, que buscaram maior inserção da revista e consequente aumento no fator de impacto da mesma. 4. CIGEP. O representante da SBP junto ao CIGEP, Dr. Antônio Carlos Sequeira Fernandes, relatou que o 3º volume da série Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil está em editoração, comunicando que o Ministério de Minas e Energia informou que os novos representantes do CIGEP serem indicados pelo próprio governo, acabando com a representatividade das sociedades civis. E, por fim, agradeceu o apoio dispensado pela diretoria da SBP ao seu trabalho, se dispondo a continuar a colaborar junto ao CIGEP. 5. Prestação de contas. A primeira tesoureira, a doutora Carolina Saldanha Scherer, apresentou um balancete dos últimos 2 anos, 1º de outubro de 2011 a 15 de outubro de 2013, quando foi arrecadado pela SBP um total de R$ 127.261,28 e gasto R$ 186.602,96. O saldo em conta corrente da SBP em 30 de novembro de 2011 era de R$ 1.484,85. E na poupança era de R$ 93.193,98, totalizando no presente momento o saldo positivo de R$ 94.678,83. O relatório foi aprovado por unanimidade. 6. 23º Congresso Brasileiro de Paleontologia. O presidente da comissão organizadora do 23º SCPP, Dr. Gelson Paulo, comunicou que a arrecadação total de verba para a realização do congresso foi do montante de R$ 208.100, sendo obtidos R$ 46.600 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, R$ 30.000 pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal no Nível Superior, CAPES, e R$ 24.500 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, R$ 20.000 pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, R$ 15.000 pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, R$ 9.000 pela Empresas AIS do Brasil e R$ 60.000 provenientes das inscrições de participação do 23º Congresso Brasileiro de Paleontologia. Relatou ainda que não houve o fechamento da prestação de contas do 23º Congresso por esse estar ainda ocorrendo, mas que provavelmente haverá superávit, sendo que, nesse caso, o excedente será repassado à SBP. 7. Núcleo Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Dr. Leonardo dos Santos Ávila, presidente do Núcleo Rio de Janeiro e Espírito Santo, externou seu agradecimento aos profissionais do Rio de Janeiro e Espírito Santo pela confiança depositada em sua diretoria regional. Relatou que o núcleo RJS visa ter seus trabalhos dinamizados com a aproximação junto à diretoria central da SBP. Agradeceu ao Dr. Roberto Iannuzzi, presidente da SBP, pela atenção dispensada e confirmou que providenciará qualquer tipo de ajuda possível em se tratando de ações burocráticas da SBP junto ao Tabelionato do Rio de Janeiro.
O Dr. Roberto Iannuzzi agradeceu a ajuda oferecida pelo Dr. Leonardo Santos Ávila. O Dr. Francisco Henrique de Oliveira Lima comunicou o não recebimento de convocação de eleição para o núcleo, sugerindo assim cancelamento do processo eleitoral. Já a doutora Deusana Machado informou que recebeu toda a comunicação pertinente ao pleito. A doutora Maria Eugênia Marquezine Santos ponderou que a comunicação entre o núcleo do Rio de Janeiro e Espírito Santo com os associados teve algumas falhas. Com o intuito de esclarecer a situação, o doutor Antônio Carlos Sequeira Fernandes, vice-presidente da gestão anterior do núcleo, comunicou que a comissão eleitoral, composta pela doutora Rita de Cássia Cardim Kassab, realmente enfrentou dificuldades pela desautorização dos endereços eletrônicos dos associados e que considerava desnecessária a discussão relacionada à lisura do processo deflagrado por ele e pela doutora Maria Antonieta da Conceição Rodrigues, ex-presidente do núcleo Rio de Janeiro e Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Paleontologia. O Dr. Francisco Henrique de Oliveira Lima pediu escusas pelo sentimento causado e explicou que seu questionamento dava-se pela não transparência do processo eleitoral como um todo. O Dr. Roberto Iannuzzi finalizou a discussão admitindo que houve falhas do processo, mas como apenas uma chapa havia cumprido ao pleito, sugeriu que a decisão eleitoral final fosse acatada. Não houve mais discordância em relação a esse ponto. 8. Informes diversos. O Dr. Roberto Iannuzzi comunicou que estão confirmadas as falhas de Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, ainda para o ano de 2013. Ainda informou sobre o 9º Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, a ser realizado em Vila Velha, Espírito Santo, e o 2º Simpósio Brasileiro de Paleontologia em Vertebrados, a ser realizado em Ponta Grossa, Paraná, ambos durante o ano de 2014. O Dr. Roberto Iannuzzi ainda comunica que o 4º Congresso Internacional de Paleontologia ocorrerá no mês de outubro em Mendoza, Argentina. O Dr. Ricardo Negri pediu a palavra e agradeceu à comissão organizadora do 23º Congresso Brasileiro de Paleontologia, exaltando sua realização. A seguir, o Dr. Roberto Iannuzzi pediu um minuto de silêncio em memória de colegas falecidos durante os anos de 2011 e 2013. Dr. Cândido Simões Ferreira, Vanessa Greges Pitana, Maria Léo Salgado Laboriou, Lélia Duarte e Fernando Silente Fittipaldi. 9. Eleições da nova diretoria. No início da Assembleia, o presidente convidou a comissão eleitoral, formada pelos doutores Ricardo Negri, Ana Maria Ribeiro e Antônio Carlos Sequeira Fernandes, para dar início ao escrutínio público dos votos contidos na ordem eleitoral. Uma única chapa concorreu à eleição. Chapa 1, constituída por Max Cardoso Langer, presidente, Átila Augusto Stock da Rosa, vice-presidente, Renato Pirani Guilherme, primeiro secretário, Miriam Lisa Alves Brangelli Pacheco, segunda secretária, Anne Schmaltz Show, primeiro tesoureira, Rodrigo Milone Santucci, segundo tesoureiro, e Juan Carlos Cisneiro Martinez, diretor de publicações. Após a conclusão de apuração, o presidente da comissão eleitoral, Dr. Ricardo Negri, foi chamado para divulgar o resultado. Ao todo, houve 105 votantes. A chapa 1 foi eleita com 90 votos válidos, 11 votos em branco e 4 votos nulos. O Dr. Roberto Iannuzzi saudou a nova diretoria, convidando o presidente eleito, Dr. Max Cardoso Langer, a conduzir a Assembleia. Antes de deixar a presidência da Assembleia, Dr. Roberto Iannuzzi agradeceu a todos os membros que compuseram com ele as 2 últimas gestões da diretoria da SPP e aos associados por toda a confiança que depositaram nele e em seus colegas durante os últimos 4 anos. Isso ainda que ele e seus colegas tentaram representar a SPP da melhor maneira possível e se sentiam honrados pela oportunidade de ter representado a SPP pelos últimos 4 anos. O novo presidente Max Cardoso Langer agradeceu a antiga diretoria e aos votantes da chapa vencedora que depositaram sua confiança na nova diretoria e a apresentaram. Ainda discutiu brevemente algumas ações futuras de sua gestão, a saber, a confecção de calendário de 2014 com trabalhos de paleoartistas, a necessidade de haver um novo representante suplente junto ao CIGEP, o encabeçamento de movimentos anticriacionistas em associação a outras sociedades científicas, a realização de estudos quanto à viabilidade de alteração dos estatutos da SPP, a definição de um perfil profissional para o paleontólogo, o qual poderá nortear instituições que desejarem contratar profissionais dessa área, a discussão de um código de ética junto aos associados, a manutenção da articulação da SPP junto aos NPM e outros órgãos federais e ou estaduais em discussão acerca da legislação para a proteção do patrimônio fossilífero, a manutenção da ajuda de custo de R$ 500 para a realização de eventos do tipo PALE. 10. Anuidade. O novo presidente propôs que o valor de anuidade seja reajustado para R$ 170, categoria profissional, e R$ 85, categoria estudante. O aumento do valor da anuidade foi aprovado pela maioria de 57 votos, sendo 10 votos a favor da manutenção do valor da mensalidade como estava. 11. Solicitação de associados. A doutora Ana Maria Ribeiro comunicou que o doutor Castro Cartelli se dispõe a doar 150 livros de sua autoria, com a condição de distribuir aos associados da SPP. O presidente Max Cardoso Langer se predispôs a avaliar o pedido. 12. 24º Congresso Brasileiro de Paleontologia.
Duas propostas foram apresentadas para a realização do próximo congresso. O Dr. Max Cardoso Langer defendeu a proposta de levar o Congresso Brasileiro de Paleontologia para Ribeirão Preto, São Paulo. E o Dr. Antônio Alan Feitosa Saraiva defendeu a proposta de realização do Congresso no Crato, Ceará. Feita a votação, a segunda proposta, Crato, Ceará, obteve 66 votos contra 23 da primeira, Ribeirão Preto. Não havendo abstenções. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 20 horas e 30 minutos, do que para constar, o Dr. Átila Augusto Stock da Rosa, primeiro secretário, lavra a presente ato. Obrigado, Renato. Bom, vamos colocar então em votação a ata da Assembleia Geral anterior. Quem for contra essa ata, por favor, levante o cartão verde. Abstenções? Então foi aprovada por unanimidade a ata. Uma abstenção. Duas abstenções. Alguma mais? Então, com duas abstenções, o restante dos presentes associados votando a favor, está aprovada a ata. Gostaria de passar agora a leitura do nome dos novos sócios, dos sócios recredenciados e dos sócios desligados, e eu vou pedir para o secretário Dr. Renato Villa, de favor. Então vamos lá, lista de novos associados da SBP a partir de outubro de 2013, após a Assembleia SBP. Sócios efetivos profissionais: Alcemar Rodrigues Martelo, Luzia Antonioli, Fabiano Vidói Iori, Ana Carolina Gonçalves Tavares, Múcio Rodrigues Barbosa de Aguiar Neto, Rodrigo Guerra Carvalheira, Fernando Marcos Lopes, Neuza Cardoso, Fátima Prachedes Rabelo Leite, Raquel Franco Cassino, Alan Gregory Genich, Luiz Eduardo Ané. Sócios colaboradores, estudantes: Cecília Marques Magalhães, Renata Larissa Salles Quaresma, Carolina Alves Santos, José Lúcio Silva, Tatiane Alencar Batista, Ana Botalo de Aguiar Quadros, Giovanni Mendes Cidade, Robson Mendes Melo, Joyce Compagnon Mariano, Eric Nardes da Silva Júnior, Dandara Evangelista Ferreira Bustamante, Amanda Tezel Mendes, Tiago Fiorilo Mariani, Bruno Rafael de Carvalho Santos, Felipe Armando Mota, Gustavo Simões de Oliveira, Adriana Estrapasson Souza, Pierre Felipe Belar Brandão, João Paulo Porto Barros, Paulo Ricardo Mendonça Lopes, Jaime Loureiro dos Santos, Caroline Gonçalves Pereira, Sandro Monticelli Petró, Cecília de Lima Barros, Jonatas Monteiro da Silva Avelino, Karen Daiane Mouzinho Guimarães, Gina Cardoso de Oliveira, Silvio Yuji Onari Alves, Antônio Álvaro Buzo Júnior, Pedro Henrique Moraes Fonseca, Julian Christian Gonçalves da Silva Júnior, Patrícia Villanova de Oliveira Pinho, Narla Chanay Stutz, Thaís Matos Pereira Ferreira, Denilson Teixeira da Silva, Anderson Luiz Martins de Moraes, Pedro Henrique de Oliveira Hoffmann, Guilherme Augusto Rodrigues, Lara Suza Marcos, Jefferson de Souza Lima, Ludmila Alves Cadeira do Prado, Daniel Sedorco, Maria de Jesus Gomes de Souza, Gabriele Abreu Rodrigues de Souza, Diego Cunha da Silva, Mayra Pinheiro Dutra, Rodrigo Tinoco Figueroa, Beatriz Marinho Rosmancer. Recadastramento de associados: Hermínio Ismael de Araújo Júnior, Aline Gonçalves de Freitas, Gustavo Ribeiro Oliveira, Renan Alfredo Machado Bantim, Flaviana Jorge de Lima,
Alceu Ranzi, José Humberto Iudice, Maria Paula Delício, Rosa Maria Cotrim Soares, Wellington Francisco Sá dos Santos, Francisco Rony Gomes Barroso, Evelyn Aparecida Messeneiro Sanches, Wilson Dreiner, Alexandre Schiller Aires, Felipe Lima Pinheiro, Deise Dias Rego Henriques, Marcos César Pissarro Júnior, Adriana Leonhardt, Cristina Silveira Vega, Márcia Aparecida Fernandes dos Reis, Valéria Galo da Silva, André Eduardo Piacentini Pinheiro, Juvandire Souza Santos, Tiago da Silva Marinho, Natália Carvalho da Luz, Paula Andréa Sucerquia Rindon, Silane Aparecida Silva, Antônio Álamo Feitosa Saraiva, Cláudio Magalhães de Almeida, Felipe Chinalha Montefeltro, Cláudia Pinto Machado. E, finalmente, desligamento de associados, Fabiana Marinho Silva, Tito Aureliano Neto, Ismar de Souza Carvalho, Jorge José Costa, Bruno dos Santos Francisco, Caroline Gonçalves Pereira. Obrigado, Renato. Somente esclarecendo que os sócios que foram desligados foi por requisição dos próprios sócios. Existe um contingente relativamente grande de associados que não estão em dia, mas o possível desligamento desses associados em dia vai ser feito após um contato com os mesmos e saber se eles gostariam de renovar a associação. Então, esses foram desligados foram por pedidos dos próprios associados. Gostaria então de colocar em votação o aceite, né, da associação daqueles novos associados. Então, se tiver algum voto contrário a algum desses nomes, por favor, utilize o cartão verde. Alguma abstenção? Então, aprovado por unanimidade a associação dos novos sócios. Ok, entrando então em outros temas, né, como vocês viram na ata da reunião anterior, a gente chegou a estabelecer algumas metas dessa gestão, então eu gostaria de rapidamente falar um pouco sobre elas. Né. A mais simples de todas, obviamente, a confecção dos calendários. Foi feito 2 edições do calendário, a primeira delas com trabalho de paleoartistas, essa última, o calendário desse ano, com imagens de costas. Né. A gente pretende continuar com essa ideia, talvez modificar alguma coisa, mas continuar presenteando os associados com um calendário, uma agenda, um caderno de campo a ser definido para o ano que vem também. Okay? Com relação à CIGEP, eu era um membro suplente como representante da Sociedade Brasileira de Paleontologia no CIGEP. Quando eu assumi a presidência, achei que não tinha sentido me manter como membro suplente, então eu fui substituído pela professora Luísa Corral Ponciano, que é agora uma das representantes suplentes da SBT junto ao CIGEP. Né? Os outros representantes são Antônio Carlos Fernandes, como e o professor Marcelo Simões, também como suplente. A situação do CIGEP é relativamente incerta, né? Houve uma tentativa de reinício dos trabalhos, isso foi feito alguns meses atrás, inclusive com a votação dos participantes. Aparentemente, 8 dos membros do CIGEP se manifestaram a favor do reinício dos trabalhos, mas isso ainda, de certa forma, está em aberto. Assim, os representantes da Sociedade Brasileira no CIGEP nos trouxerem alguma novidade quanto ao andamento dos trabalhos do CIGEP, a gente informa aos associados através do e-mail. Okay? A gente também se prontificou a nos manifestar relacionado aos movimentos criacionistas, né, e o que isso poderia implicar na paleontologia. Então, as 2 ações da sociedade durante essa gestão, uma delas foi a publicação daquela carta aberta da Sociedade Brasileira de Paleontologia, está disponível no site há quase um ano, talvez, não me lembro bem, mas é uma carta que surtiu algum efeito, várias pessoas se referem a ela, e ela está disponível como uma visão da sociedade com relação a isso. Essa carta foi escrita, foi colocada, digamos, à apreciação dos associados, que modificaram alguma coisa, ou seja, isso não é uma coisa simplesmente da cabeça da diretoria, mas houve, digamos assim, um diálogo com os associados como um todo. Uma outra ação guarda relação com a realização do Congresso da Sociedade Brasileira para a Progresso da Ciência, da SBPC, na cidade de São Carlos, em São Paulo, no mês passado, onde a SBT organizou e coordenou uma mesa redonda intitulada
evidências paleontológicas sobre a realidade da evolução. Contou com a participação do professor Juan Cisneros, aqui presente, o professor Felipe Montefeltro, também na plateia, e o professor Alexandre Chiara. Talvez o Juan pudesse falar um pouquinho sobre como foi esse evento. Bom, como o Dr. Marclano informou, há um mês foi realizado o congresso da SBPC e a participação da SBP foi a coordenação da mesa redonda sobre evidências paleontológicas da realidade da evolução. O que posso dizer brevemente é que ela foi um sucesso. Teve a participação de mais de 80 pessoas, estávamos com sala cheia. O público foi bastante... tivemos uma resposta positiva do público, obviamente alguns questionamentos, mas isso faz parte de uma mesa redonda. Mas, no geral, ficou claro um sentimento de uma necessidade de se discutir abertamente esse tema. É importante que a ciência brasileira esteja respaldada pela paleontologia no que se refere ao ensino de evolução, especialmente ao ensino de evolução nas escolas. E atualmente há uns projetos de lei que estão em trâmite lá no Congresso que querem, digamos assim, minar o ensino aberto de evolução e equiparar doutrinas que não são científicas ao lado de teorias científicas, como é o caso da seleção natural e da evolução biológica. Então, ficou bem claro que há uma necessidade de se discutir isso com a sociedade brasileira. Antes da sequência, eu gostaria de lembrar, no dia que eu fiz isso, que a gente está ao vivo pela web na TV Natureza Tenerife, no site www.tvnatureza.com.br. Agradecemos o interesse, né, de divulgar o congresso e essa reunião. Um outro aspecto a ser mencionado foi a realização das PALES, né? No ano passado a gente teve PALES no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e no Nordeste. Nesse ano a gente aumentou um pouco a contribuição da SBP para a realização das PALES. Era uma contribuição de R$500, passou por uma contribuição de R$1.000. A gente sabe que não é muita coisa, de qualquer maneira as PALES tendem a ser regiões pequenas, sem muito custo efetivo. Então, de qualquer maneira, a gente conseguiu contribuir um pouco mais. Isso vai se manter para as PALES desse ano e para as seguintes, né? Nesse ano, até onde eu sei, a única proposta já apresentada é a PALES São Paulo, que vai ocorrer na Unifesp de Diadema. E eu aproveito até a oportunidade, se algum dos presentes tem alguma informação com relação à realização de outras PALES, se manifeste. Legal. Felipe Pinheiro menciona então a PALES Rio Grande do Sul e São Gabriel. Alguma outra? PALES Rio Espírito Santo, na UERJ. Mais alguém? Ótimo. Então a gente espera que as outras regiões brasileiras nos apresentem propostas ao longo do ano para que as PALES ocorram normalmente. É óbvio que não é necessário que ocorram PALES todos os anos em todas as regiões, mas de qualquer maneira isso tem se tornado uma tradição e seria interessante que continuasse. Talvez valesse a pena, Ron, você falar sobre a publicação dos resumos das PALES do ano passado. Bom, o boletim está um pouquinho atrasado, eu já esperava essa pergunta, e se deve principalmente que este ano teve mais resumos que no ano passado, o que é bom. Um resultado bom, as PALES estão crescendo, estão se consolidando, mas em 30 dias ele vai estar publicado, podem me cobrar isso. Ok, uma outra proposta que a gente tinha é começar a discussão sobre algumas modificações no estatuto, né? Isso vocês já devem estar cientes ad nauseam, né? Foi um dos temas da votação, e a gente vai ficar sabendo após discutir se as duas modificações propostas foram aprovadas ou não, né? Uma outra modificação que talvez a gente tenha que fazer ao longo dessa segunda gestão, no caso a gente seja eleito, né?
seria a adequação do estatuto ao, entre aspas, novo Código Civil, que já na verdade veio de 2002. Então, consultas a alguns advogados nos mostram que o nosso estatuto está muito defasado, né, e é necessário realmente uma modificação bastante grande. Quando isso for acontecer, obviamente eu vou entrar em contato, provavelmente pela internet, com os associados para discutir esse tema, mas isso provavelmente ocorrerá ao longo do ano que vem. Uma outra meta foi a elaboração do perfil do paleontólogo, né, para que a gente pudesse ter no site da SBT considerações sobre o que a sociedade, a SBT, considera um profissional em paleontologia. Foi criada uma comissão desse tema que trabalhou, mas ainda não conseguiu finalizar os seus trabalhos. A gente espera que ao longo do final desse ano, até o ano que vem, a gente tenha o início das propostas. A comissão irá elaborar um texto e isso, de novo, será passado via internet para os associados opinarem a respeito. Então, esse é um tema que eu espero que a gente resolva esse ano ainda. O Código de Ética, eu tive a oportunidade de mencionar ontem, né, na mesa redonda, é algo que, na verdade, não foi encaminhado ainda, né, mas a ideia, de novo, para essa nova gestão, se a gente for eleito, seria a criação de uma comissão para discutir esse tema. Uma outra meta estabelecida seria um diálogo entre a SBT e o DNPM, né, para discutir os aspectos relacionados aspectos legais relacionados ao trabalho do paleontólogo, especificamente a coleta de fósseis. Houve um diálogo intenso, né, via e-mail principalmente, com o pessoal do DNPM de Brasília. A gente teve a oportunidade de trazer a portaria para avaliação por membros da sociedade. Rodrigo Santucci, segundo secretário, teve a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro discutir com o pessoal, com os associados do Rio de Janeiro, essa portaria. Depois eu e o Rodrigo, a gente foi até Brasília discutir com os técnicos do DNPM sobre os aspectos relacionados a essa portaria. E por fim, como vocês todos sabem, ela foi publicada, agora a gente já tem o site de Copal para comunicação de coleta e pedidos de autorização. No meu entender, esse foi um trabalho muito bem desenvolvido, em diálogo entre o DNPM e a nossa sociedade. Com relação ao site, né, a gente houve algumas implementações, né, a parte da legislação foi completamente modificada, especialmente com o auxílio da geóloga do DNPM de São Paulo, Ana Lúcia Gate. Então, quem não teve a oportunidade, deu uma olhada na parte de legislação, ela está bem modificada em relação ao que tinha há alguns meses atrás. A gente tem agora o cadastro online, né, então seria muito interessante que todos os associados mantivessem o cadastro atualizado para a gente ter efetivamente uma listagem completa e atualizada dos nossos associados. A gente utiliza os dados desse cadastro para mandar as correspondências, então se ele não estiver atualizado, corre o risco das correspondências não chegarem aos destinatários. Com relação às comunicações que a SBT faz regularmente aos associados, talvez o Renato gostaria de falar um pouquinho, inerente às dificuldades desses encaminhamentos. A comunicação principal que a gente tem com os associados é via e-mail. Eu não sei se vocês perceberam, às vezes, a dificuldade de chegar algumas mensagens para vocês. A gente utiliza um provedor norte-americano, MailChimp, que faz o envio de mensagens em massa. Só que há um limite de número de mensagens que ele pode mandar por mês, sem que haja um ônus para nós. Então, dessa feita, a gente tem que esperar, e eu faço isso, o acúmulo de algumas notícias que os sócios mandam a mim para repassar aos associados. Todas as notícias que mandam a mim, eu tento mandar o mais rápido possível. Eu peço compreensão disso também. É que realmente é quase impossível mandar uma mensagem só. Eu tenho que aglutinar algumas mensagens num bloco único, senão eu não conseguiria mandar todos para vocês. Ok. Outros aspectos relacionados ao site da sociedade, né, agora já foi anunciado e provavelmente será disponibilizado via site acesso ao livro digital de paleontologia, de organização da professora Marina Soares, que pode nos falar um pouquinho a respeito dessa novidade. Bom, boa tarde. Imagino que todos vocês já tenham ouvido falar do livro. A gente botou um pequeno folheto, né, dentro das pastas que vocês receberam. Esse livro de paleontologia, ele levou algumas eras geológicas até ser finalizado. Ele surgiu, mais ou menos, a ideia
ideia da concepção do livro lá por 2009, 2010, ainda na gestão do professor João Carlos Coimbra, né, que foi um grande incentivador da ideia. E a partir daí a gente começou então a fazer contatos com colegas paleontólogos que estavam intimamente ligados nessa questão da extensão e do ensino então de paleontologia. E a ideia desse livro era exatamente tentar, né, difundir melhor a paleontologia para o universo de professores de educação básica, né? A gente faz algumas ações de extensão junto com professores, sabe que uma das grandes dificuldades do professor é achar materiais instrucionais de paleontologia que possam ser usados, né, em sala de aula. Então, a ideia do livro era ter um corpo teórico, né, alguns capítulos então, sobre assuntos gerais da paleontologia, acompanhados de uma série de atividades teórico-práticas que o professor pudesse fazer facilmente em sala de aula e disponibilizar materiais que o professor pudesse baixar via internet e imprimir, como tabuleiros de jogos, cartas e mesmo material de instruções para aluno para diversas atividades. E então, depois de alguns anos, né, um trabalho bastante árduo, vocês veem que o livro ficou grande, né, ele tem mais de 700 páginas. Eu fiz essa versão impressa para eu ver concretamente o resultado, né? Ele está disponibilizado então num sítio na internet que vocês podem acessar, via FTP, né? E vocês podem lá baixar o livro inteiro ou então apenas visualizá-lo, né, via olhando as páginas, né, nos 3 blocos que a gente então disponibilizou no site, tá? Então, espero que todos gostem do resultado final, que apreciem, que possam ser utilizados e que divulguem, né, o livro para os seus colegas, professores. E muitas dessas atividades são também possíveis de ser usadas em nível de graduação, né? Tenho certeza que serão bem aproveitadas. Só como uma comunicação, assim, eu estou bastante feliz. A gente divulgou o livro no Facebook. E a gente já está com mais de 12 mil visualizações, vamos dizer assim, né? Então o livro está se espalhando aí pelo Brasil todo e eu acho que a trajetória dele vai ser bastante sucesso. Ok? Obrigada. Obrigado, Marina, e bom, parabéns a você e todos os autores. Seguramente o impacto do livro digital ele vai ser sentido nos próximos anos. Bom, uma outra coisa que deve ser vinculada pelo site, se tudo der certo, muito brevemente, é a versão 2, né, 2.0 do sistema LUND, que é aquele sistema de catalogação de fósseis brasileiros, né. Ele já tem sido utilizado por algumas coleções, já tem um número grande, eu acho, se eu não me engano, para mais de 50 mil entradas de fósseis, né. Mas a interface dele ainda estava bastante deficitária, o que dificultava, até desincentivava as pessoas a acessarem os sistemas e a cadastrarem seus fósseis e suas coleções. Se tudo der certo, ao longo dos próximos meses a gente vai ter essa nova versão e quando for o caso a gente vai divulgar, obviamente, para todos vocês da sociedade e direcionar, né, para o site do Sistema LUND. Uma outra ação, né, que foi muito recente, empreendida por essa diretoria, guarda relação com a famigerada publicação do artigo sobre a Tetrapodotes, né, pelo Martino e colaboradores na revista Science. Em um primeiro momento, né, as nossas informações a respeito do que teria acontecido com esse fóssil eram muito incertas, né, e a SBT não se sentiu confortável ou respaldada para qualquer tipo de ação. Mas, em algum momento, nos chegou informações, né, obviamente não vou entrar em detalhes, né, de que esse fóssil, né, esteve depositado aproximadamente 3 ou 4 anos atrás em uma coleção nos Estados Unidos. De forma que as declarações do David Martino de que ele encontrou esse fóssil em uma coleção na Alemanha são seguramente falsas, né? Em cima dessa evidência, a gente escreveu uma carta para a Science,
relatando esse ocorrido, né? E no momento estou esperando, a sociedade está esperando uma resposta da revista, que sinceramente eu não acho que será positiva, né? Não vai haver publicação dessa carta, mas ainda estamos esperando, né? Sendo uma resposta negativa, a gente vai tentar vincular isso aí a outros meios de comunicação, e essa informação também já foi divulgada para as autoridades brasileiras, que possivelmente será utilizada numa investigação a respeito do que aconteceu com o fóssil. Então, a sociedade de paleontologia não ficou parada, né? Nesse sentido, a gente está tentando, pelo menos, divulgar os problemas que a gente identificou como efetivamente traçáveis, né? Na história da saída dos fósseis do Brasil. A gente também, mudando completamente de assunto, teve a oportunidade no início da gestão passada de distribuir para todos os laboratórios que a gente conseguiu identificar com paleontólogos no Brasil, de uma cópia do livro do professor Cartelli, Das Grutas à Luz, né? Então foi feito um esforço, a sociedade postou esses volumes, espero que a maior parte dos laboratórios que na época estavam associados do SBT tenha recebido a sua cópia. Também houve a publicação do terceiro volume da série Monografias da Sociedade Brasileira de Paleontologia, que versa sobre a pesquisa com invertebrados fósseis no Brasil. Um dos editores foi o professor Renato Village, que poderia falar um pouquinho sobre essa publicação. Essa publicação é um marco para os paleoinvertebradólogos, porque ela representa uma compilação de todo o trabalho que nós, paleoinvertebrados, fizemos durante o primeiro simpósio brasileiro de paleontologia de invertebrados, em Bauru, em 2012, São Paulo. Então, essa monografia ela é mais um histórico, né? Uma passagem histórica sobre os grupos fósseis de invertebrados dentro dos estados brasileiros, para a gente chegar num ponto de trabalhos futuros a partir de então. A gente fez esse trabalho pensando em ser um marco divisório de pesquisa científica. Obrigado, Renato. Bom, passando a questões relacionadas à Revista Brasileira de Paleontologia, a revista conseguiu, nesse ano, o professor Coimbra vai falar um pouco também, pode me corrigir se estou errado, financiamento do CNPq e da FAPERGS para a publicação de alguns dos volumes, e a SBT arcou com a publicação dos demais, mas então existe um esforço dos editores da RBT de conseguir verba externa para o encaminhamento da revista. Então, digamos, uma porcentagem razoável das edições foram publicadas com essa verba conseguida por eles mesmos, né? Mas a sociedade, obviamente, está muito feliz de continuar incentivando e contribuindo para a publicação da RBT, que é, obviamente, a nossa publicação principal. A gente tem a má notícia, entretanto, que o fator de impacto da revista caiu relativamente bem na última divulgação, né? Estava por volta de 1,2, caiu para 0,6. A gente acha que é o terceiro ano apenas que existe o fator de impacto da RBT, então essas oscilações são relativamente comuns, mas a gente espera que nos próximos anos, de repente, ela se estabilize num patamar um pouco acima desse 0,6. Né? De qualquer maneira, a manutenção da publicação em si é fundamental, independentemente de qualquer índice quantitativo. A submissão online, que eu sei que é um pedido constante, não só dos associados, mas das pessoas que publicam na RBT, é algo que está sendo encaminhado entre os editores e os mantenedores do site da sociedade, né? Mas infelizmente não conseguiu ser implementado e vai ser uma nova meta, a continuação dessa meta para a próxima gestão. A gente conseguiu, entretanto, dependendo da votação que já foi feita, né? Colocar em votação um regimento da RBT, que não existia até então. Esse regimento vai facilitar o entendimento do funcionamento, especialmente da questão da simplicidade dos editores na revista, né? Isso é muito importante e esperamos que com a sua aprovação fique mais claro todo o funcionamento da revista no organograma da sociedade, digamos assim. Professor Coimbra, gostaria de falar alguma coisa sobre a revista? Obrigado. Bem, a Revista Brasileira de Paleontologia, como todos vocês sabem, ela tem 3 números anuais
e ela tem como editora-chefe a Ana Maria Ribeiro, que infelizmente não pôde estar aqui dessa vez. Acho que é o primeiro congresso brasileiro de paleontologia, desde que eu conheço a Ana, que ela não pôde estar presente. É porque eles estão presentes sempre em todos. E a mim, que tem 3 editores adjuntos, a professora Maria Lourdes Garcia, de São Paulo, o professor Abdala, que é de Joanesburgo, na África do Sul, e a professora Juliana Leme, da USP. A revista, embora não esteja no seu volume 18, na verdade ela não está no seu 18º ano, porque ela começou com um tipo de numeração corrente, depois foi alterada para volume de fascículos. Então, na verdade, ela tem aproximadamente, eu acho, 15 anos. Para uma revista científica, ela é muito nova. Para vocês terem uma ideia, a Ana Guilherme, para falar de alguém próximo de nós, que somos argentinos, deve ter 65 anos de idade, né? Ou seja, 50 anos a mais que a Revista Brasileira de Paleontologia. E existem várias revistas consagradas de paleontologia, muito com mais de 100 anos. Bem, o que eu quero dizer com isso é que a trajetória que ela tem tido, desde o professor Ismar, o professor Antônio Carlos, né, e outros colaboradores do Rio de Janeiro, iniciaram com a revista, é uma trajetória bastante boa. Percebam que, aproximadamente uns 7 anos atrás, 8, nós ainda tínhamos uma submissão de trabalhos muito pequena. Hoje, nós temos uma submissão de aproximadamente 48, 45 trabalhos por ano. E a revista está saindo com uma quantidade bastante grande de artigos. Essa que saiu esse ano, a 18.1, ela tinha praticamente 200 páginas, muita coisa. Muita coisa. A revista tem sido procurada por pesquisadores de todos os continentes. Nós estamos publicando material do Egito, material do Irã, material da Alemanha, material da Argentina, então, muito material da Argentina, material de vários outros países, né? Inglaterra, enfim. A revista tem sido procurada, apesar de ter esse nome, Revista Brasileira de Paleontologia. Também existem outras revistas, como a Revue de Paleontologie, que é uma revista francesa de paleontologia, mas que publica materiais no mundo inteiro. Então, o que acontece é que ela está muito bem vista, né? Está sendo bastante procurada. Ela tem uma limitação de páginas, que é a submissão de no máximo 40 páginas. Mas nós recebemos, por exemplo, de pesquisador alemão, o Peter Benson, da Universidade de Heidelberg, a solicitação de publicar um trabalho que tinha 75 páginas de originais. Então, nós formamos uma comissão, verificamos se tinha, né, interesse, foi verificado que tinha conteúdo, etc. E o trabalho, originalmente, tinha 75 páginas, depois publicado, que é menor. Foi aceito por publicação, e é interessante que a gente tem tido de alguns, tanto trabalhos brasileiros, quanto trabalhos estrangeiros, de alguns ad-hocs, que a gente conhece, assim, que são pessoas mais íntimas, que dizem, puxa vida, vocês estão conseguindo trabalhos muito bons. Mas, por que eu estou falando isso? Porque esse índice de impacto que nós estamos começando, apenas é o terceiro, né? Ele é medido, como todos nós sabemos, a partir das citações dos trabalhos. Então, embora os trabalhos possam ser excelentes, muito bons, etc., eles precisam ser citados. Porque é com base na citação que vai ser medido o índice de impacto. Isso transcende o trabalho de editores. O que nós temos feito e conseguimos, eu acho, fazer com bastante sucesso é escolher ad-hocs, né, revisores ad-hocs bastante competentes, bastante especializados. Ou seja, garantimos a qualidade, pelo menos dentro daquilo que é possível,
né, garantindo a qualidade do que está sendo publicado. Agora, nós não podemos garantir citação, né? Isso aí vai depender das pessoas quererem citar. Temos uma outra questão. Trabalhos de cunho taxonômico, não sei se vocês já se deram conta, mas quando a gente submete um trabalho a uma revista, estou tomando muito tempo, quando a gente submete um trabalho a uma revista, por exemplo, você submete um trabalho de taxonomia mesmo. A revista, quando você coloca o nome ali, você tem um capítulo taxonômico, coloca ali, por exemplo, Cisterella brasiliensis, Berg, 1993. Esse Berg 93 não vai nas referências. A maioria das revistas não aceita que tu coloque isso nas referências. Então, tu consultou aquele trabalho para classificar aquela espécie, mas tu não cita aquele trabalho. Isso, se vocês perceberem bem, a maioria das revistas é assim. Eu, particularmente, conheço uma exceção, que é a Mediniana, que por isso tem referências bibliográficas desse tamanho, porque tudo é obrigatório de se citar. E o que faz? Trabalhos taxonômicos são muito consultados e são pouco citados. A não ser que eles sejam citados na discussion, ou na conclusion, sei lá. Mas se for simplesmente tu usou aquele trabalho para fazer a identificação do teu material, mas tu não faz nenhuma discussão com o teu material propriamente dito, só usou para identificação, ele não vai nas referências. Isso, na zoologia, por exemplo, não é assim. Mas nas revistas de Palhonto eu percebo que é assim. E a revista de Palhonto também segue esse padrão que é o mais utilizado. Até porque, senão, os trabalhos, as referências bibliográficas ficam gigantescas. Uma opção, de repente, uma opção para o futuro, é que se tenha referências bibliográficas só online, em alguns casos, e se passa a citar tudo isso. Mas, trabalhos, por exemplo, que cunho taxonômico são 50%, pelo menos, ou 60% publicados na Revista Brasileira de Paleontologia. E na maioria das revistas de paleontologia mais clássicas e mais abertas a todos os ramos paleontológicos, como a nossa. De modo que eles têm um pouco mais de dificuldade de citação. No entanto, a meia-vida de um trabalho paleontológico é enorme. Tanto que nós consultamos trabalhos de, eu, por exemplo, consulto eventualmente Brad de 1880. Então, isso é um lado bom do nosso trabalho. A meia-vida do nosso trabalho é muito longa. Ele às vezes demora um pouco a ser conhecido, mas ele virá, não é como um trabalho de genética, bioquímica, que em poucos anos ou em uma década já não é mais citado. Está mudando muito. Bem, em relação à submissão eletrônica, eu estou há muito tempo como editor da revista, comecei como editor adjunto, em 2009 assumi como editor-chefe, depois em 2010 a Ana veio também como editora-chefe, e hoje estou quase sendo patrimoniado. Então, conversei com a atual diretoria, e não hoje, mas já tinha conversado, e esse é o meu último ano na Revista Brasileira de Paleontologia, como editor. Um trabalho que todo mundo que entende de editoração científica sabe que é muito assim, pesado, especialmente para revistas impressas. Se fosse só online, seria pesado, mas menos. E a Ana Maria Ribeiro permanecerá como editora-chefe, e junto com a atual diretoria vai ser montada uma nova equipe para a Revista Brasileira de Paleonto. Nós estamos também, às vezes, com alguns problemas que eu sei que é correto, as pessoas ficarem aborrecidas, que às vezes demora muito um ou outro trabalho para sair da publicação, ou para receber o que os espanhóis falam de referato, receber a análise dos adopts. E isso, pessoal, é um problema, mas ao mesmo tempo é uma coisa legal. Um problema porque demora, às vezes, tu dá 2 meses, isso é o padrão na maioria das revistas,
né, não todas, mas a maioria dá 2 meses para o ADOC analisar o trabalho e devolver para os editores a sua avaliação. Mas acontece que a paleontologia ela cresceu tanto no mundo, assim, apesar de não sermos poucos ainda, mas cresceu tanto, que é difícil para achar ADOCs. Tem certas áreas, então, que a gente convida as pessoas, olha, eu gostaria muito de outro trabalho, mas de repente daqui 4 meses eu posso te devolver. E pior, né? Quando a gente manda, a pessoa aceitou ser ADOC, passaram 2 meses, nada. Daí, educadamente, mandou um e-mail e tal, nossa, esqueci que você estava comigo. Então, acontece isso assim, com uma certa frequência das pessoas. Às vezes a pessoa não esqueceu, mas ela não teve tempo, ela pede mais 20 dias, se transforma em mais um mês, e a gente não consegue mandar para os autores a análise do trabalho do tempo que nós gostaríamos. Também tem a questão da submissão, que ela achei bárbaro isso que o Ashton me mandou, eu já estava aqui. Uma pessoa, isso é muito hilário, um estrangeiro, senão, submeteu um trabalho para a revista brasileira de Paleonto, e 2 dias depois, porque eu recebi as submissões, porque eu não tinha ainda dito nada sobre o trabalho dele, ele mandou uma carta para a diretoria, um e-mail para a diretoria. 2 dias. Daí o Atila mandou para mim, eu fiquei olhando, o que é isso? Eu olhei a data, nossa, mas faz 2 dias que esse cara não submeteu o trabalho. Parece que tem tempo real, né? Ele está se submetendo e eu estou ali. Né? Então, realmente essas coisas acontecem às vezes, e algumas pessoas são muito rápidas, querem um retorno muito rápido. E nós não temos uma estrutura editorial, assim, de secretaria, não sei se você sabe, mas várias revistas, salientando novamente a nossa revista irmã, a Megriniana, ela tem uma secretária só para revista. Nós não temos isso. Então, todo o trabalho é feito pelos editores. Outras revistas são sustentadas aí por grandes editoras. Nós já discutimos isso em outras assembleias, né? Que não é ideal para a nossa revista que ela seja entregue para uma grande editora. Isso ia dar muito dinheiro para a editora, né? E ia complicar a nossa vida. E eu acredito, então, que eu posso dizer para vocês é isso. Agradeço muito a confiança de todos, o apoio que a gente teve de todo mundo durante esse tempo, as discussões, né, para o bem e para o mal, apontando falhas ou fazendo sugestões. Tudo isso fez que a revista chegasse até aqui de uma maneira que nós, editores, estamos satisfeitos, no sentido assim que sabemos que, dentro das nossas limitações profissionais e materiais, é o que nós podíamos fazer. Agora a gente está, né, a Ana está aí se pontificando a continuar, né, e vai haver modificações, esperamos que em breve a Constituição Eletrônica e tudo o que vocês estão esperando. O financiamento da revista, a gente tem, ele é de responsabilidade da diretoria da Sociedade Brasileira de Paleonto, mas todos os anos a gente tem submetido projetos para editais. No ano passado eu submeti, às vezes eu submeto, às vezes a Ana, eu submeti para o CNPq, ele dá geralmente o que ele deu, também base de 10, 12 mil reais. E no ano passado, na última gestão do governo passado, lá no Rio Grande do Sul, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado lançou um edital. A nossa fundação é muito ruim, né, mas fiquei impressionado, que ela tinha dado uma melhorada, e ela lançou um edital para a exploração de revistas científicas. Acho que foi a primeira vez na história. E a Ana fez um projeto e tal, nós ganhamos 20 mil reais, uma coisa assim, em torno de 20 mil reais, eu não estou lembrado bem o valor exato agora. Só que trocou o governo, não sei se os senhores e as senhoras sabem, que está sendo decidido no Supremo Tribunal Federal essa semana se o Rio Grande do Sul vai ser interditado ou não.
O Rio Grande do Sul está sujeito à interdição, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, porque a situação lá causa estabelecida. Segunda-feira foi avisado para mim, não sair na rua, porque todos os policiais civis e militares estavam quartelados. Não tinha um policial na rua, né? As pessoas ficassem em casa, porque elas estão em casa. Então, eu não sei como é que a nossa fundação vai ficar. Eu duvido muito que esse dinheiro seja liberado. Então, acredito que nós vamos ficar com esses 10 mil do CNPq para esse ano e o apoio permanente da sociedade tem dado. O CNPq nunca negou fogo, eles sempre tem dado em base de 10 a 12 mil reais. A gente pede 20, mas eles sempre cortam pela metade. Alguma pergunta, alguma sugestão, algum esclarecimento? Boa tarde. Existem alguns programas para revistas abertas, Open Journal Systems. Não sei se seria válido, de repente, a Revista Brasileira de Paleontologia adotar esse tipo de sistema. Eu fui convidado recentemente, tem um ano mais ou menos, eu sou editor associado de uma revista local lá de Sergipe, a Ciência Plena, e esse sistema, você, no caso, pode submeter automaticamente os artigos, submeter eletronicamente, ele automaticamente gera um documento informando que foi recebido esse artigo. Então, aí você evitaria, por exemplo, essa dor de cabeça, a pequena dor de cabeça que teve com esse estrangeiro, automaticamente chega a notícia lá dizendo que o artigo foi submetido. Você cria um banco de dados dos revisores, então as pessoas que já submeteram artigos para a revista, você pode utilizar de repente como uma doc. Tem lá o sistema dizendo qual é a área dele, o que ele trabalha, então você pode observar isso. Além disso, essa revista você pode solicitar que a pessoa, ao submeter o artigo, se coloque à disposição assim, quem poderia ser os revisores da DOC. Pode sugerir 2, 3 pessoas, que talvez isso aumente um pouquinho o trabalho do editor em verificar se de repente é um amigo, mas seria uma opção a mais para vocês pudessem agilizar o sistema das revistas, da Revista Brasileira de Paleontologia. E aparentemente esse programa não é nada muito caro, então talvez é gratuito, então eu acho que seria um panorama interessante para que agilizasse a submissão de artigos para a revista. Uma sugestão. Obrigado pela sugestão. Eu vou levar essa sugestão para a Ana Maria Ribeiro. Eu espero também que o Max, para ela. E é um processo que a atual diretoria está bastante empenhada nessa questão de que a submissão seja eletrônica. Eu não estou muito por dentro de como esse sistema que estava falando, a gente pode conversar depois. Eu só queria lembrar para vocês que existem muitos problemas, pelo menos eu vi o trabalho, eu posso achar de voltar para o laboratório, em algumas revistas dessas, não é o caso de vocês que eu conheço, mas em revistas dessas que tu paga para publicar essas linhas, não sei se você tem recebido assim, e-mails dizendo para publique na revista tal, uma lista de revistas, você entra lá e a revista é paga. Elas são open assets, mas o autor paga para publicar. E um estadunidense, ele fez um trabalho fictício, cheio de erros, e ele publicou em 12 revistas dessas. E daí gerou um trabalho sobre isso, até onde essas revistas pagas de open access estão realmente sendo sérias, embora muitas delas sejam localizadas em países bastante consagrados na área científica. Então temos que ter um pouco de cuidado com essa questão de dinheiro e publicação. Não é o caso que estava levantando. Eu só não tenho a memória nessa publicação recente desse ano sobre esse problema que alguns autores estão encontrando. Só uma questão, vocês já avaliaram a possibilidade de, pelo menos na versão PDF,
online, publicar ilustrações coloridas? Está sendo já. Tá? É que eu sou impresso, está ficando embaixo do PDF. Salvo se eu estiver errado, mas já tem vários trabalhos publicados coloridos. O que acontece? Quando a pessoa submete trabalho em cores, a gente pergunta, olha, calcula lá e tal, seria X, né? Na verdade, para vocês terem uma ideia, isso é bom até ter levantado, porque eu acho que é bom todo mundo aqui saber, porque de repente o pessoal quer a publicação colorida em papel também, né? Eventualmente. As gráficas, elas cobram colorido por caderno. Então, cada caderno tem 16 folhas, 16 páginas. Né? Então, tanto faz e uma foto colorida, uma letra colorida naquele caderno, ou tudo colorido, o preço é o mesmo. A questão toda é o tempo de gráfica, porque eles têm que tirar essa impressão numa gráfica especial, que não é a gráfica preto e branco tradicional. Então, às vezes, se a pessoa quiser também publicar impresso a cores, fica em geral, a gente tenta colocar tudo dentro de um caderno só, aquele trabalho, né, para que tenha um preço mais em conta. Em geral, fica em torno de R$600. Né? Se for em 3 autores, dá R$200 para cada um. Né? Não é uma coisa tão cara assim. A publicação online colorida já está implementada. Né? Ok, muito obrigado. Obrigado, Coimbra. Como o professor mencionou, né, estão havendo algumas reformulações na revista, dependendo inclusive da votação de hoje. E, obviamente, parte desses questionamentos devem ser encaminhados para a nova comissão editorial, onde Ana Maria permanecerá e novos nomes serão discutidos no âmbito dos editores da RDP inicialmente. Okay? Bom, o professor Coimbra já mencionou que ele foi editor-chefe da RDP desde 2009, mas na verdade ele contribuiu com a revista desde 2002, se eu não me engano. Né? E além disso, o professor Coimbra foi secretário da Sociedade Brasileira de Paleontologia desde 2001 até 2005 e, para quem não sabe, foi nosso presidente entre 2005 e 2009. Nesse momento, ele está encerrando a sua participação, pelo menos nessa fase, né, de trabalho junto à SBP, e a sociedade deve muito ao professor Coimbra, que teve em todos esses momentos nos ajudando e dando suporte à instituição e à sua revista. Então, nada mais justo que nesse momento a gente faça homenagem. Eu gostaria que os alunos do professor Coimbra viessem aqui para entregar essa placa da sociedade ao professor. Ouça fotógrafo. Esse fotógrafo que fica na frente de lente. Bom, vamos continuar os trabalhos. Eu gostaria que a tesoureira da SPG, a professora Anne Fou, nos apresentasse a prestação de contas desse guia.
Eu tenho alguns recadinhos antes de mostrar o balanço para vocês, que são dúvidas recorrentes e sempre o pessoal da diretoria acaba encaminhando para mim várias questões assim, em relação ao cadastro no site, como é que acessa o site e tudo mais. Quem está tendo dificuldade de acessar o seu cadastro, é muito simples. Manda um e-mail para mim, que eu entro no sistema e cadastro o e-mail o qual que a pessoa mais utiliza. Tá? Porque quando foi implementado o site, né, com esse cadastro, alguns e-mails estavam desatualizados. Então, alguns sócios tiveram problemas. Tá? E aí é reenviada uma senha e o pessoal consegue redefinir uma nova senha. Tá? Segunda coisa. Aqui, durante um congresso, a gente fez uma campanha assim, de conscientização das pessoas. E eu, particularmente, eu faço isso com um sócio que está há mais de 2 anos sem pagar a anuidade. Eu faço uma explicação, às vezes até um pouco longa, para a pessoa entender o que está acontecendo. Então, a gente trabalha de duas formas. Né? O associado que está com anuidades